Amados irmãos da Igreja Presbiteriana Memorial em Muribeca, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Eu gostaria de dar continuidade ao nosso sermão em 1 Pedro, capítulo 1, versos de 13 a 16. Abra comigo a sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, versos 13 a 16. Já demos início a esse sermão, gostaria de dar continuidade hoje. Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santos vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Vamos orar, irmãos. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por ser um Deus presente. Obrigado por ser um Deus santo e que nos chama também à santidade. Sermos parecidos com o Senhor nesse aspecto, a buscarmos uma vida santa, a obediência. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a darmos frutos dignos, Pai, da vocação a que fomos chamados, Senhor. Aperfeiçoa, ó Deus, as nossas vidas segundo a Tua palavra e a imagem do Teu Redentor. Que nós te rogamos, em nome de Jesus Cristo, rogamos pela tua igreja. Amém. Amém, irmãos. Então, estamos trabalhando esse tema, desenvolvendo uma vida santa. Nós introduzimos esse sermão, vindo do primeiro ponto, né? Os crentes devem viver com esperança. Nós abordamos o verso 13 e nós vimos, irmãos, que o texto grego ele tem apenas duas ordens em verso 13 e 16, cingindo o vosso entendimento e sede santos. As outras palavras, particípios, são dependentes dos verbos principais. E assim, a ordem tem um foco determinado na volta de Cristo. E aqui nós vimos que há três aspectos desse foco. Nós vimos o primeiro aspecto apenas no último sermão. A vida santa, à luz da vinda de Cristo, começa na mente, cingindo o vosso entendimento. Então, nós vimos, irmãos, diversos textos bíblicos e nós vimos como a santidade começa em nossas mentes quando nos alimentamos da palavra e pensamos muitas vezes no nosso Salvador e a graciosa salvação que vamos experimentar quando Ele voltar, nós seremos transformados à sua semelhança. Vejamos o segundo aspecto: a vida santa à luz da vinda de Cristo requer um estado espiritual de alerta. Ele diz: sede sóbrios, no verso 13. Veja que o termo sóbrio, nefo em grego, é uma das palavras favoritas do apóstolo Pedro. Ele utiliza a palavra 3 vezes dos 6 usos no Novo Testamento. A primeira aqui no verso 13, sede sóbrios. A segunda no capítulo 4, verso 7, ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. E a terceira no capítulo 5, verso 8, quando ele diz, sede sóbrios e vigilantes. Vejam, a palavra sóbrio significa literalmente ser livre da influência de entorpecentes. Mas, obviamente, ela tem uma aplicação espiritual, ou seja, ser sóbrio, estar calmo e sereno de espírito. O substantivo é usado, irmãos, como uma qualificação para os anciãos também. Se você olhar 1 Timóteo 3,2 comigo, veja, diz o seguinte: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Então, veja, Pedro também usa a palavra sóbrio em capítulo 5, verso 8, quando ele vai dizer: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Veja, se um leão literalmente estivesse solto do lado de fora de sua casa, certamente você faria com que seus filhos permanecessem dentro de casa. Você os avisaria sobre os perigos do lado de fora da casa. Você tomaria todas as precauções para que ninguém se tornasse a próxima refeição do leão. O ponto é, irmãos, nós vivemos em um território inimigo. As nossas mentes precisam se submeter e serem controladas pelo Espírito Santo, e não sob a intoxicação de qualquer espécie.
Se você alimentar a sua mente com o lixo do mundo e não se alimentar da palavra de Deus, vai se tornar entorpecido com o lixo e se tornará uma presa fácil nas garras do inimigo. Terceiro, irmãos, a vida santa, à luz da vinda de Cristo, é motivada pela graça. Ele diz no verso 13: esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A graça de Deus, irmãos, é a motivação para uma vida santa. Nós fomos salvos pela graça e dependemos cada momento da graça de Deus. Nós vimos em 1 Pedro 1,10, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Vejam, irmãos, olhar para a volta de Cristo fortalece a nossa fé e esperança em dias difíceis. Em 2 Coríntios 4, 16 a 18 diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Tito, capítulo 2, verso 10 a 14, diz: não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Vejam, irmãos, a graça futura, ela deve nos motivar a viver uma vida santa agora, não importa o quanto sofremos. O escritor e pregador Hernandes Dias Lopes estava certo quando ele escreveu: o salvo olha para o passado e contempla a cruz, onde seus pecados foram cancelados. Ele olha para o futuro e contempla a glória que está sendo preparada para a segunda vinda de Cristo. Em outras palavras, a única maneira de suportar as intempéries da vida é vivendo na esperança da glória. Nós devemos olhar para o que é invisível, devemos olhar para o eterno ao invés do temporal, assim como o rei Josafá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12, os nossos olhos devem estar postos em Deus, principalmente quando não sabemos o que fazer. Assim, o primeiro aspecto do desenvolvimento de um estilo de vida santo é se concentrar em Cristo, permanecer alerta em nosso pensamento, motivado pela graça de Deus e a volta do Senhor Jesus. Então nós vimos em primeiro lugar que os crentes, eles devem viver com esperança, irmãos, mas em segundo lugar, os crentes devem viver em obediência. Veja os versos 14 e 15 de 1 Pedro 1. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Os crentes que vivem na expectativa do retorno de Cristo e consideram seu pleno significado, eles serão motivados a viver em santidade. O apóstolo João diz: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro, em 1 João 3,3. Obedecer, irmãos, aos mandamentos de Deus expostos em sua palavra é imprescindível na vida de qualquer pessoa que diz amá-lo. É impossível alguém amar a Deus e não amar os seus mandamentos. O apóstolo Pedro declara: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. E há três coisas envolvidas em tal obediência, irmãos. Primeiro, nós devemos estabelecer um hábito de obediência. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, diz o texto sagrado. A verdadeira salvação, ela sempre resulta em obediência.
Romanos 1,5 diz, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Em 1 Pedro 1,2, nós já vimos esse texto, diz eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Vejam, irmãos, a palavra obediência, hipakoe, traduzida como adjetivo, é na verdade um substantivo genitivo em grego. Isso significa que a obediência caracteriza todo verdadeiro filho de Deus e distingue os cristãos dos não cristãos, chamados de filhos da desobediência em Efésios 2:2. Por isso em João 8, 31, 32 diz, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Em João 14, o verso 15, ele disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. O verso 21, Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Em João 15:10, ele disse, guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Em Romanos 6,17 está escrito, mas graças a Deus, porque outrora eras escravos do pecado. Contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Em Efésios 2:10 está escrito que nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Em 1 João 5, versos 2 e 3 está escrito, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Em Lucas 6,46, Jesus Cristo disse, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Vejam, irmãos, que o crente e o não crente são opostos. O caráter básico de um crente é a obediência a Deus, enquanto o caráter básico de um incrédulo é a desobediência. Por exemplo, em João 3,20 diz que, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Em Romanos capítulo 1, falando exatamente destes, os filhos da desobediência, a partir do verso 28, o apóstolo Paulo vai dizer, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, e os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Romanos 8, versos 7 e 8 diz, por isso o penor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Em Efésios 4, meus irmãos, também falando sobre esses filhos da desobediência, o verso 17 diz isto, portanto digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. 1 Timóteo 3,2 diz, pois os homens serão egoístas,
avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, e vem uma lista enorme que se segue. Então em Tito 1,16 diz, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Em Tito 3,3 ele diz, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. A obediência, irmãos, é um resultado inevitável da nossa salvação. O verso 10 diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Em Efésios 4:24 diz que nós devemos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Em 1 Tessalonicenses 4:7 diz que Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Em 2 Timóteo 1:9 diz que Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação. Então a obediência é um resultado inevitável da salvação. No entanto, o apóstolo exorta os crentes a viverem de acordo com os anseios do novo coração, prosseguindo em santidade. Por isso, em Romanos 6, verso 12, ele diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 12:1 nos chama, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. 2 Coríntios 7:1 diz, tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Em Efésios 5, o apóstolo nos chama a sermos imitadores de Deus. Aí no verso 3 ele diz, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andais como filhos da luz. Em Colossenses 3, verso 12, ele nos chama a nos revestirmos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E nós devemos suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros, e caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, nós devemos perdoar também. Hebreus 12:14 diz que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em 2 Pedro 3,11 diz que nós devemos viver em santo procedimento e piedade. Veja que isso resume todos esses textos que nós lemos. A vida que o Senhor nos chama, a obediência é o princípio, é o próprio fundamento da vida cristã, irmãos. Como filhos de Deus, veja, cada crente deve adquirir o hábito de perguntar o que a palavra de Deus diz. Então eu devo obedecê-la. Assim, ser um discípulo de Jesus é negar a si mesmo, é tomar a cruz e segui-lo, como diz em Marcos 8:34. Jesus disse que a pessoa que verdadeiramente o ama é aquele que o obedece. Em João 14:21. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, Pai amado e santíssimo, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nos ajude, Deus, a ter uma vida de obediência ao Senhor, Pai. Se verdadeiramente o amamos, nós guardaremos os seus mandamentos. Teremos uma vida santa em procedimento, em palavra, em obras, em pensamento e coração. Abençoa o teu povo, Pai, em nome de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bom Pai, e as mais doces consolações do Espírito sejam convosco e convosco permaneçam, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Na próxima feita continuaremos esse sermão.